alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de ciência. Eu sou a professora Isabel e vamos hoje continuar o nosso estudo de máquinas simples. Mas antes, vamos para alguns avisos. O primeiro aviso é em relação, gente, ao aplicativo. Eu estou sempre pedindo aqui a vocês que já baixaram o aplicativo, que estão conosco agora nesse momento ao vivo, sejam multiplicadores dessa ação, gente. Vão lá na escola, convida os amigos, ensina como baixar, diz a ele como é legal estar nesse momento ao vivo, interagindo conosco, conversando, respondendo questionamento, fazendo perguntas, né? E para quem depois quiser rever essa aula, vai no Educa Recife ou no YouTube e assiste a aula. Lembrando também que vocês poderão utilizar o chat lá para deixar algumas informações, para dizer se gostaram e também para colocar alguma pergunta. Ainda temos aqui a questão, né, de Elaine, onde a gente está conseguindo aí com a Elaine trazer... Laisa, pessoal, eu estou trocando aí, chamando a Elaine. Laisa, desculpa aí, Laisa. A questão aí de aproximar cada vez mais vocês da nossa aula, né? Trazendo aí essa questão dos sinais, aproximando aí toda essa nossa fala, os conceitos que eu vou apresentar, os exemplos. E aí eu vou chamar a professora Cláudia, para a Cláudia dizer como é que está esse chat, né? E falar também do aplicativo aí, Cláudia. Bem, professora Isabel, o chat aqui, já temos aqui Davi, nós já temos Maria, estão Tamara chegando, então estamos felizes com a participação de vocês, tá certo? Convidem os colegas de vocês para baixarem aplicativos, para ter essa interação, vamos precisar muito de vocês, que temos bastante atividades aqui e contamos com vocês, tá certo? Pois é, e ainda com alguns avisos, né? A questão aí de vocês serem multiplicadores desta ação, né? A questão aí do nosso Novembro Azul, a busca, né, dos exames, para que, se por um acaso diagnosticar isso, que seja cedo, para que faça um tratamento mais leve e um tratamento com aí um percentual, né, de cura altíssimo, que eu acredito que isso aconteça quando a gente procura no início já das doenças. Então, a questão aí do Novembro Azul. Mas, como a professora Cláudia disse, é muito importante que a gente dê uma olhadinha, né, na nossa aula de hoje em relação a uma atividade. Então, pessoal, corre aí, pega um papel, uma caneta, pode ser o caderno, pode ser a última folha aí do caderno, porque hoje nós vamos ter uma atividade e eu quero saber quantos pontos vocês vão conseguir com as atividades de hoje, ok? Então, vamos lá. Para falarmos de máquina simples, vamos rever alguns conceitos. O primeiro conceito é a questão aí do trabalho, né? Que é uma grandeza física relacionada à transferência de energia devido à atuação de uma força. E aí, eu trouxe essa imagem para vocês, já falei desse conceito antes, e quero que vocês vejam também a questão de um exemplo, né, da primeira imagem, mostrando aí a ação física, a utilização aí de um equipamento. A segunda já com a participação, com a ajuda de animais. E, por fim, a questão aí de uma máquina, mostrando aí que todos estão ajudando a realizar trabalho, ou seja, estão desenvolvendo uma força junto com a daquela pessoa que está executando. Mas, para a gente falar de trabalho, a gente tem que falar de máquina. E o que é uma máquina, professora? É todo e qualquer dispositivo que muda o sentido ou a intensidade de uma força com a utilização de trabalho. Então, a máquina ela vem aí para facilitar. E vamos dizer, nesse conjunto de máquinas, para estudo, as máquinas foram divididas em máquina simples e uma máquina complexa. E o nosso estudo desta semana são as máquinas simples. E o que são máquinas simples? São dispositivos que, apesar de sua absoluta simplicidade, trouxeram grandes avanços para a humanidade e se tornaram base para todas as demais máquinas, menos ou mais complexas, criadas ao longo da história pela humanidade. Então, aí é interessante a gente ver que as máquinas simples, elas estão realizando o trabalho junto conosco, mas que também essas máquinas simples, muitas vezes, elas estão presentes nas máquinas complexas. Elas estão ajudando a formar as máquinas complexas. E aí, na questão de máquinas simples,
nós vimos também a questão de uma subdivisão, né? Alguns tipos, eu selecionei aqui alguns tipos que fazem parte aí do nosso estudo. O plano inclinado e a alavanca, que estudamos no encontro passado, e hoje nós vamos ver a questão de roda, polia ou rodana. Então, a gente, para esse estudo, para que vocês consigam resolver os exercícios, é interessante, pessoal, que dá uma olhadinha. Então, eu vou rever alguns conceitos, alguns exemplos e características desses tipos de máquinas simples que foram estudadas no encontro passado, ok? Então, vamos lá. Vamos para a alavanca, né? A alavanca ela pode ser de 3 tipos. Então, é muito importante que vocês percebam, através dos exemplos que eu coloquei, e também da legenda, no que diz respeito a essa classificação, porque um dos nossos exercícios de hoje é para que vocês classifiquem, né, os objetos, ou seja, as máquinas simples, de acordo com essas características. Então, vamos lá. Primeiro, a interfixa. Quero que vocês observem bem que na questão aí da interfixa, o ponto de apoio está no centro, mas é muito importante que a força resistente, que é aquela que está sofrendo a ação, ela está em uma das extremidades, como é a questão aí da tesoura, né? É ela que está recebendo aí a força, né? Ou seja, é o efeito dessa força que foi aplicado lá na força potente. A interresistente, né, que o exemplo aí está o carrinho de mão, vejam que a força resistente, ela está dentro, né, do carrinho de mão. São as coisas que a gente está tentando transportar. A areia, a pedra, as compras, né, do mercadinho, quem foi lá ajudar a mãe a trazer as compras para casa. Então, prestem atenção nisso aí. E a força potente é aquela que a gente está desenvolvendo, onde a gente está aplicando a força, né? E o ponto de apoio em uma das extremidades. Aí a gente sabe que quanto mais você inclina, você levanta esse ponto, essa força potente, vai facilitar aí a questão da locomoção. E a interpotente, o exemplo que temos aí, a pinça, né? E dentro dessa pinça tem aí vários tipos, né? O pegador de macarrão, o pegador de gelo também está nesse como exemplo. Então, é interessante que o ponto de apoio está em uma das extremidades, mas não aonde estamos, vamos dizer assim, desenvolvendo essa força. Então, aonde é que vai acontecer? Lá na força resistente, aonde nós vamos segurar ou transportar algo de um lugar para outro. Ou puxar, como é o caso aí da pinça de sobrancelha, ok? Então, esse exemplo aí é para que vocês revejam com bastante cuidado. No encontro passado, até eu disse, tira um print aí dessa tela para que vocês possam rever, né? E quem quiser rever a aula toda, vai lá no YouTube e assiste aí a aula. Então, vamos continuar. Mas hoje, o nosso estudo hoje é a questão aí de máquinas simples, porém, roda e engrenagem, e a questão de polia ou rodana, né? Que pode receber o nome de polia ou rodana. Então, para a gente poder conversar um pouquinho, vamos trazer, né, esses tipos de máquinas assim, para o nosso dia a dia. Então, eu estou trazendo aí a questão da bicicleta, eu estou trazendo a puxada aí de objetos, né, pesados, em relação aí a uma academia, a rodana lá na parte superior aí de vocês, mostrando que pode ser transportado, pode ser utilizado em indústrias, né? Exemplo, numa fábrica de carro, o que é que vai acontecer? Eles vão poder querer transportar objetos pesados como motor de um lugar para outro para montagem do carro. Então, utilizam bastante a questão da polia, né, ou rodana. E a questão aí da roda, desde a roda gigante, a roda aí dos veículos, né? A questão aí da brincadeira, do hamster aí na rodinha, gastando ali sua energia. Então, eu trouxe aí para vocês, para a gente parar um pouquinho, para ver esses tipos de máquinas simples no nosso dia a dia. E aí eu vou chamar a professora Cláudia para ela dizer, né, o que é que os alunos estão falando a respeito desse tema de hoje, essa continuação, e o que é que também você pode contribuir, Cláudia, em relação aos objetos do nosso dia a dia. Bem, os alunos aqui estão bastante atentos, professora, estão aqui interagindo, estão prestando atenção, estão encantados aqui com a nossa aula. E esses objetos do nosso dia a dia, eles vêm com máquinas simples para facilitar as nossas atividades diárias, né?
A questão da bicicleta, então hoje se trocarmos o nosso transporte pela bicicleta hoje, então vai facilitar tanto a poluição ambiental como a facilidade do nosso dia a dia de chegar em determinado lugar mais rápido com esse trânsito que nós estamos, né? Nós temos as rodanas também, então facilita também a nossa vida. Então são objetos que através das máquinas simples, eles vieram também para facilitar a nossa vida. Então, é importante, são materiais que nós usamos diariamente no nosso dia a dia. Ok, legal, não é, pessoal? Mas é importante a gente saber que tudo isso aí são considerados máquinas simples, onde a gente precisa de manusear, a gente precisa de deslocar de um lado para o outro, dependendo do que ação esteja sendo feita, não é? E aí eu trago mais algumas a questão aí de rodas, para que vocês percebam, desde o moinho, né, de vento. Então, está aí presente no nosso dia a dia. E a roda, gente, quando eu trago aí a figura do pré-histórico, né, é a grande descoberta. É a partir daí que desenvolveram muitas outras máquinas, né, simples e máquinas complexas. E podemos dizer também toda a questão aí do avanço em relação à humanidade. E a engrenagem? Na engrenagem, né, a gente tem aí alguns exemplos que vocês vão dizer: eita, professora, não sabia que era esse. A engrenagem da bicicleta. Uma bicicleta simples, uma engrenagem, e hoje com as bicicletas, né, com marcha, elas apresentam engrenagem. E vai depender do diâmetro dessa engrenagem a questão do deslocamento, a facilidade do deslocamento e também o desenvolvimento aí de força sendo desenvolvido no pedal desse ciclista. Então, é muito importante também. E outras máquinas que utilizam a engrenagem, né? Uma bomba d'água e outras mais, que a gente sabe que está presente no nosso dia a dia e devido à composição, às vezes, a gente não consegue enxergar a questão aí da engrenagem. Então, mesmo sendo uma máquina simples, a gente vai ver que a engrenagem é algo simples, mas que vai estar presente também nas máquinas complexas. O que é que nós temos? A polia ou rodana. Também estou sempre trazendo essa questão de alguns exemplos de algo bem simples, como é a questão de transportar água aí do poço, retirar água do poço. Imagina como seria, como era no passado, retirar água do poço. Então, muitas vezes era jogada essa corda e não tinha esse apoio aí da rodana. Então, eles tinham que puxar com a mão, machucava muitas vezes a mão. E aqui, claro que a força é desenvolvida aí, né, nessa manivela, mas estamos diante de algo que fica mais simples e a gente está empregando a menor força. A questão do telesférico, que eu acho que você já deve ter visto em filmes, né, em alguns documentários, também em livros, que existem algumas cidades que têm, como é o caso do Rio de Janeiro, e aqui também em Pernambuco, algumas cidades que apresentam, né, que tem para a questão aí da observação. Muitas vezes parte de uma montanha para outra, o deslocamento aí de pessoas, e aí nesse caso de turistas, para facilitar aí a visibilidade de belezas naturais, né? Como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso também de Triunfo, que parte de um lugar mais baixo do lago e vai em direção a uma das montanhas onde fica o Sesc. Então, é muito importante a gente saber também que no nosso estado tem muita coisa para a gente conhecer enquanto turista, pessoal. Então, vamos também conhecer, né, quem tem parentes, quem tem amigos, que às vezes vai visitar. É importante também a gente chegar próximo e ver essa questão aí do que oferece, né? Então, junta aí uma graninha para na próxima viagem poder passear aí de teleférico. Aí, na questão ainda da rodana e polia, eu estou trazendo algumas informações. Além aqui, que eu estou trazendo já, né, para a gente começar a imaginar uma viagem mais longa, uma viagem que vai ter que ser bem planejada, né? Onde, na questão aí dos Andes, imagina, estarmos aí. Não é impossível, é importante a gente começar a planejar neste momento, né? Agora, enquanto aluno, vou desenvolver determinados trabalhos, vou estudar, vou ter uma profissão, vou me organizar financeiramente e, quem sabe, vocês estarão, né, num futuro aí bem próximo, num passeio como esse. E eu gostaria que vocês lembrassem lá, quando estivessem, que estão diante de uma máquina simples, que é a rodana. Então, polia rodana serve para mudar a direção e o sentido
da força com que puxamos um objeto. É força de tração. Então, a gente está vendo aí que esse girar e esse conjunto aí de cabos que vão facilitar. Olha o que eu estou trazendo na próxima informação ainda a respeito de roldana. Vejam aqui. Acredito que vocês ainda não utilizam aí na academia esse tipo de equipamento. Mas eu acho que quem passa na frente de alguma academia, dá para observar aí esse movimento, né? Veja que algum tempo atrás, esse tipo de atividade física era no levantamento de peso, né? Era muitas vezes uma maromba, onde tinha uma parte, uma haste, que poderia ser de madeira ou de ferro, e na extremidade 2 pesos. E aí está desenvolvendo esse mesmo tipo de atividade física, de movimento com os músculos, e esse indivíduo está sentado e está erguendo aí essa massa, né? Essa questão aí desse conjunto. Então, consiste em um tipo de roda utilizado para economia de força ou facilitar a movimentação de um determinado objeto. Então, aqui é bem interessante em relação aí à academia. Vejam que, nesse caso, ele apenas está levantando, mas ele pode também direcionar para pontos diferentes. Eu vou chamar a professora Cláudia, que ela está querendo aí falar conosco. Pode falar, Cláudia. E Davi está dizendo aqui, professora, que o incrível é como essas máquinas simples funcionam. Então, ele está encantado que, às vezes, não paramos para perceber isso. E nós estamos aqui com uma visita muito especial hoje, professora. Nós estamos com Vitória Mendes, a medalhista de ouro da Árvore do Livro, está no nosso estúdio, assistindo a nossa aula e vai participar do chat da aula de língua portuguesa. Então, bem-vinda, Vitória. Ficamos encantados com a sua presença aqui, desde já agradecemos e contamos com vocês e vamos assistir a sua aula, a sua participação no chat. A você, Vitória, né, representando aí todos os nossos alunos da rede. É um exemplo de aluna, eu sou muito sortuda, viu? Por ter tido você durante tanto tempo como minha aluna de pertinho. E hoje, juntamente com todos os alunos da rede, a minha aluna que aparentemente está distante em relação ao espaço físico, mas bem pertinho aí do coração. A você e a toda a sua família. Aqui eu gostaria de dizer como é importante, gente, a família participar, né? A família de Vitória, mãe, pai, e até a irmãzinha dela é muito presente no dia a dia da escola. E nós, professores, estamos aqui para dizer que família e escola é uma parceria perfeita para o futuro dos nossos jovens. A você, eu agora estou emocionada de dizer que bom ter você como aluna, viu? E continue assim, trilhando aí essa caminhada tão, vamos dizer assim, tão perfeita em relação do ser aluno e ser um aluno ativo em resultados, né? E aí, gente, vamos ver vocês depois, não percam essa aula da nossa querida Vitória Mendes, né? Da Escola Hugo Gerdau, que vem aqui hoje participar da aula de língua portuguesa. As colegas de língua portuguesa são sortudas também de ter você. Então, vamos continuar falando de rodanas, que através da estruturação de rodanas associadas a corda, cabos, correntes e fios, é possível levantar ou desviar a trajetória de objetos pesados com o menor esforço. Então, aqui, mais uma vez, eu trago a questão aí da academia, para vocês verem que é um conjunto de rodana e que essas duas rodanas, elas estão dividindo a força, né, o peso dessa pessoa que está aí movimentando. E, além de erguer, né, ele também pode modificar a trajetória, como eu disse, na montagem de veículos, determinados lugares que conseguem mover de um lado para o outro. E aí, gente, chegou a hora do exercício. Eu quero agora que vocês peguem o papelzinho e coloquem aí essa numeração com letra A, B, C e D. São 5 questões. Vamos ver se a gente consegue fazer as 5 questões hoje. E é rapidinho. Eu vou dar uma questão, vocês vão ter um tempinho de resposta e vamos ver no final quantos pontos cada um de vocês conseguiram fazer com esse assunto a questão tanto da aula passada, né, como essa aula de hoje, no que diz respeito a máquinas simples. Professora Cláudia, quer falar rapidinho aí como os alunos vão colocar? Sim, professora. Então, vocês aí vão observar, eu já digitei aqui uma parte,
Então, de acordo com a pergunta da professora, vocês vão colocar se o primeiro é letra A, B, C ou D. Vão colocar no papelzinho de vocês e podem escrever aqui no chat para a gente saber se acertou. O 2, a mesma situação. O terceiro, a professora vai dar a pergunta e vocês vão responder à medida que vocês forem respondendo, tá certo? Vamos lá, vamos para a primeira, não é? Como eu disse a vocês no início, eu fiz uma revisão rápida do encontro passado para ver se vocês conseguem acertar. A primeira questão diz assim: são exemplos de máquinas simples. E aqui eu vou dar uma dica. Leiam cada item já trabalhando a questão de eliminação. Então, em qual letra dessa você eliminaria? Porque tem algo que não é uma máquina simples. Então, primeiro eu tenho abridor de latas, martelo e tesoura. Na segunda, chave de fenda, alicate e computador. Na terceira, quebra-nozes, carro e carrinho de mão. E na letra D, bicicletas, pinça e cortador de unha. Então, nesse caso aí, o que é que vocês acham? Onde os três exemplos têm que ser de máquina simples. Cuidado que máquina complexa é aquela que tem, muitas vezes, um conjunto de máquinas simples para poder funcionar. E, na maioria das vezes, movida aí por uma energia diferenciada. Posso colocar? Vamos lá? A resposta correta é letra A, gente, onde diz que o abridor de latas, o martelo e a tesoura são máquinas simples. Eu acredito que essa primeira, muita gente acertou. Vamos ver a segunda? Vamos logo para a segunda. Agora, eu já tenho aí uma elaboração. Alguns alunos dizem assim para mim: professora, eu não vou ler tudo não, é muita coisa para ler, eu já vou marcar. Não, gente, na leitura, muitas vezes, eu estou dando aí dicas para que vocês acertem fácil. E também, no enunciado, eu também estou dando informação para vocês ampliarem o conhecimento. Antes eu trabalhei só vamos dizer, um conceito, e agora no enunciado eu dou uma característica que vai além do conceito. Olha o que diz o segundo. No decorrer da história, as pessoas muitas vezes tiveram que levantar pedras ou objetos e não contavam com máquinas para auxiliá-las. Coloquei ali no século, um erro aí, 22 séculos, um homem, né, chamado, aí a gente vai descobrir quem foi, eu apresentei esse homem na aula passada, encontrou um método extremamente simples para resolver esse problema. Ele descobriu as alavancas. Quem foi esse homem? Então, no encontro passado, a frase dele era que dizia que me dê uma alavanca e um ponto fixo ou um ponto de apoio e eu vou mover o mundo. E aí eu tenho, na letra A, Louis Pasteur, na letra B, Galileu Galilei, na letra C, Leonardo da Vinci e na letra D, Arquimedes. Quem foi, gente, que disse isso? Quem disse que me dê uma alavanca e um ponto fixo ou um ponto de apoio e eu vou mover o mundo, eu moverei o mundo? Quem vocês acham? Como é que estão as respostas aí, professora Cláudia? Eles estão aqui, professora, estão caladinhos, viu? Estão, eu acho que escrevendo na folhinha deles aí, dando a resposta. Mas podem colocar aqui no chat, viu? Que eu vou dizer à professora aqui. Pois é, quem quiser já ir colocando nos dois, né? Vai botando no papel e coloca no chat, também vai, né? A gente vai poder dar a resposta. Mas você também pode dizer no final, escrevendo aí quantos pontos você fez. Então, vamos para a resposta. Gente, foi Arquimedes, né, que falou isso aí. Arquimedes, um matemático que viveu, né, há 200 anos antes de Cristo e já falava da questão aí da alavanca e do ponto de apoio. Vamos para a terceira. Plano inclinado também foi trabalhado aí com vocês. Plano inclinado é uma superfície lisa, elevada, em uma das extremidades. É preciso menos força para levantar um objeto para cima ao longo de um plano inclinado do que para levantá-lo verticalmente. São exemplos de plano inclinados. Aí agora vocês vão ter que escolher quais são os planos inclinados. O primeiro, parafuso e polias, roda com eixo, rampas e ladeiras, ou maçanetas e volantes de carro. Então, dá uma olhadinha aí o que é plano inclinado e me diz aí qual foi, né? Coloca aí no chat qual é a sua resposta. Coloca só a letra que a gente já vai identificar aqui. Então, vou rapidinho respondendo aqui. Então, rampas e ladeiras são os dois exemplos de plano inclinado, ok? Vamos para a terceira. Olha a terceira.
né? Vamos ver como é que vocês estão aí em relação a essa terceira. Mastros contam com um sistema para permitir que as pessoas no chão pendurem objetos muito acima do seu alcance. Esse sistema denomina-se, então, o mastro, aquele que a gente vai colocar lá a bandeira. Então, ele utiliza o quê? Rodanas, cunhas, alavancas ou plano inclinado? Como é que está essa resposta aí? Vamos lá? Podemos? Então, acho que essa foi bem rapidinho. Então, gente, tá rodanas, o assunto que a gente viu hoje. E vou rapidinho para a quinta para poder dar tempo. Uma alavanca nada mais é do que uma barra rígida que pode girar em torno de um ponto de apoio. Assinale a alternativa que classifica as alavancas interresistente, interpotente e interfixa, respectivamente. Essa também foi uma revisão. Eu mostrei no início da aula de hoje esse exemplo. Vamos ver se vocês conseguem acertar. A primeira diz gangorra, carrinho de mão e vassoura. A letra B, abridor de garrafa, cortador de unha e tesoura. Letra C, pegador de gelo, pinça, balança. E a letra D, alicate, quebra-nozes e vara de pescar. Sempre que eu estou dando a vocês opções de resposta, a minha dica é vá em busca de eliminação. Eu vou pedir para a professora Cláudia se despedir e volto com a resposta rapidinho. Tchau, tchau, pessoal. Estou agradecendo aqui. Davi está participando, viu, professora? Tamara também. Acertaram as questões até agora, algumas. Então, obrigada a vocês. Tchau, tchau, pessoal. Eu já volto aqui com a resposta, não é? Abridor de garrafa, cortador de unha e tesoura, para representar os 3 tipos de alavanca. E aqui, dizendo a vocês, coloca aí, ou vai lá no chat do aplicativo ou do YouTube e coloca para a gente quantos pontos você fez. É muito importante a gente saber quantos pontos você conseguiu. E por hoje é só. Encontro vocês no próximo encontro. Tchau, pessoal!